Cuida, pai da aguinha. Pessoal, questãozinha aqui, ó. Banca com Supan, né? A correção aqui da nossa questão de direito administrativo. As duas questões aí do concurso, né? Que aconteceu em Crateús e também em Itaituba, no Pará. Então, olha só, essa questãozinha aqui é um pouquinho complexa, mas dá pra gente tentar entender. Vamos aqui, ó. Assinala a alternativa incorreta, né? Quer saber qual que está errada. Acerca dos princípios da publicidade e da transparência na administração pública. Então, o princípio da publicidade, que é o princípio também da transparência, publicar. Então, nós sabemos que desse princípio, a regra, né? Existe a regra e existe a exceção, tá? A regra é que os atos públicos, eles devem ser publicados, tá? Devem ser publicados. E a exceção, tá? A exceção é o quê? A exceção é que quando o ato colocar em risco, tá? A segurança do Estado, a segurança nacional, a segurança da sociedade. Segurança, sim. Tá? Ou quando ele expor, né, a intimidade. Quando ele for expor a intimidade, né, é uma exceção. Não precisa ser publicado, tá? Então, a regra é ser publicado, não serão publicados quando colocar em risco a segurança ou expor a intimidade das pessoas ou de alguém. Então, vamos aqui para a questão. Certo? A questão, ela vai me dizer o seguinte. Olha só. Qual tá errada? Letra A é nulo, certo? Vou botar de vermelho. É nulo um ato público que estabeleça genericamente e sem fundamentação válida e específica que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal, CIPF, seja cadastrado com nível de acesso restrito. Certo? Favorável? Então, olha só, é nulo um ato público que estabelece genericamente, certo? Os atos, pessoal, quando eles forem publicados, eles têm que ser publicados de forma específica e de forma fundamentada. Eu não posso simplesmente publicar um ato, certo? E não dizer o que é aquele ato administrativo, qual é a finalidade específica dele, qual é a fundamentação de existir aquele ato administrativo. Então, a publicação dele não pode ser uma publicação genérica. Eu não posso, o administrador não pode chegar e dizer assim, olha, eu recebi 10 milhões, certo? E gastei 10 milhões com a coletividade. É muito genérico. Tá? Então, a publicação desse gasto tem que ser específico. Olha, eu recebi 10 milhões, mas eu investi, né? Foi investido 5 milhões nisso, 1 milhão nisso, 1 milhão naquilo. Tem que ser especificado o ato. Então, o ato ele não pode ser genérico, tá? Ele tem que ser específico. E aqui tá corretinho, porque tá dizendo que é nulo. É nulo um ato público que estabeleça genericamente, ó, e sem fundamentação válida e específica, porque todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações da Polícia Federal sejam cadastrados com nível de acesso restrito. Tá, ó? Não são todos que tem que ser restrito. Por isso que esse ato ele vai ser nulo. Então aqui, ó, a A está correta, tá bom? Vamos ver a B. Só lembrando, nós estamos procurando a incorreta, tá? A B me diz assim, ó. Quando não demonstrada em concreto nenhuma razão, né? Ó, quando não for demonstrado em casos concretos, de forma concreta, nenhuma razão para se entender que a manutenção do sigilo de informações dos órgãos públicos é útil. Ó, então, quando for demonstrado em caso concreto, certo? Que o sigilo da informação é útil à segurança da sociedade, ó.
e do Estado e imprescindível à sua finalidade, deve-se prevalecer a regra da publicidade. O que essa aqui está dizendo? Ó? Quando não for demonstrado de forma concreta que esse ato expõe ou coloca em risco a segurança, certo? Da sociedade e do Estado, ou quando não indicar, né, uma finalidade diferente, a regra é que ele tem que ser publicado. É isso mesmo? É. Certo? Então a B também está correto. Tá bom? Deu para entender? Pronto, a B também está correta. O que está dizendo? Quando não for demonstrado concretamente que expõe a segurança, ele segue a regra geral, que é ser publicado. Pronto, não é exceção, tá bom? Na letra C, ele me diz, ó, as receitas e despesas brutas das serventias extrajudiciais configuram dados pessoais, como dados bancários e fiscais, o endereço residencial e o telefone ou e-mail pessoais. Beleza. Dados pessoais, dados bancários, fiscais, endereço residencial, realmente são dados pessoais, tá? E dados pessoais têm que ser preservados. Mas ela continua. Por isso, tais informações atinentes à movimentação financeira das serventias do foro extrajudicial certo? A remuneração auferida por seus responsáveis são abrangidas pela proteção da privacidade. Pessoal, a remuneração, ó, o erro tá aqui, ó, remuneração, proteção privada. Tá? Nós sabemos que não. A remuneração de um servidor público, né, de alguém que trabalha no serviço público, ela não pode ser privada. É tanto que tem lá, se você colocar lá nos boletins, né, nos diários oficiais, você vai ver quanto ganha qualquer servidor público. Quanto que ele ganhou de hora extra, quanto que ele ganhou de diária. Então, você vai ver lá. Então, a remuneração do servidor, certo? E a remuneração oferida por seus responsáveis tem a garantia da privacidade. É errado. Tá? Não é privado, ele é público. Ele tem que ser publicado. Isso não expõe a intimidade. Colocar o número no telefone, o endereço residencial é uma proteção da intimidade. Eu não posso estar publicando isso. Agora, quanto que um servidor público ganha, ele não é privado, não é intimidade, tem que ser exposto, tá bom? Então a C, ó, ela está errada. Como nós estamos procurando nossa resposta, letra C, tá bom? Olha a letra D. O ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade, ó, os atos de qualquer dos poderes públicos, qualquer poder público, certo? Qualquer poder restritivo de publicidade deve ser motivado. Tem que ser motivado? Tem. Objetivamente, sim. De forma específica, de forma formalmente. É o contrário da letra A. A letra A, né, diz que se o ato for publicado genericamente, ele é nulo. Correto. Aí aqui a D está explicando, ó, o ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser motivado objetivamente, especificamente, formalmente. Sendo nulos os atos publicados que imponham genericamente e sem fundamentação válida e específica, impeditivo do direito fundamental à informação. Então, tá explicando a letra A. Os atos genéricos, certo? Eles não têm validade de publicação, certo? Uma publicação só tem validade se for um ato objetivo, específico e formal. Portanto, a C, ó, realmente está correta. Como nós estamos procurando a incorreta, letra C. Beleza? Essa foi a questão 13. E a questão 14, pessoal. Essa questão 14, ela é uma questão difícil, tá? Por que eu considero ela difícil? Pô, Consulpan trouxe uma súmula vinculante, cara. A Consulpan trouxe a súmula vinculante número 13, que essa súmula aqui, ela vai falar do nepotismo. Nepotismo.
O que é um nepotismo? É simplesmente quando um administrador público ele nomeia parentes, né, parentes para ocupar cargos. E aí nós sabemos que isso fere o princípio da impessoalidade, porque ele vai estar dando preferência para alguém. E o princípio da impessoalidade ele vem para vedar as preferências. Tá bom? Só que ele perguntou uma questão especificamente de nepotismo. Ó, sobre os princípios da impessoalidade e da moralidade na administração pública, é correto afirmar. Tá procurando a correta. Fala sobre impessoalidade, só que as opções todas são sobre nepotismo. Letra A. Não configura improbidade administrativa. Ó, ele está dizendo, não é improbidade administrativa. Improbidade é quando eu afronto um dos princípios. Então, se eu ferir a impessoalidade, eu estou cometendo um ato de improbidade administrativa. Então, ele está dizendo, ó, não configura improbidade administrativa a contratação por agente político. Certo? O agente político é um funcionário, um político. Aqui um prefeito, tal, prefeito. Não configura improbidade administrativa a contratação por agente político de parentes, a contratação de parentes e afins para cargos em comissão ocorrida em data anterior ou a ato administrativo do respectivo ente federado que o proibisse e a vigência da súmula vinculante número 13 do STF. O que ele está dizendo? Ó, não é improbidade administrativa a contratação de um agente de parentes afins para cargos em comissão ocorrida anterior à lei. Anterior à lei. Certo? Então, veio a lei, a súmula vinculante número 13, a grande pergunta é essa aqui, ó. Essa lei atinge quem veio antes, tá, ó. Essa lei, ela atinge quem veio antes ou só quem veio depois? Essa é a grande pergunta. Tá bom? Vamos aqui ver a B, para vocês verem a B. Ó. A nomeação de parentes para cargos... A B, olha a B, já vou explicar. A nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, ainda que ocorrida antes da publicação, ó, ocorrido antes da publicação da lei... Certo? Da súmula vinculante número 13 constitui ato de improbidade. Aqui é o contrário da A. Aqui está dizendo que os atos de nomeação antes da publicação, certo? Ele é um ato de improbidade administrativa? É isso. A letra A diz, ei, as nomeações que aconteceram antes é um ato de improbidade? Sim ou não? A letra B diz, antes da publicação, os atos de nomeação gerou improbidade ou não? Certo? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Só vai ser ato de improbidade os que aconteceram depois. Certo? Os que aconteceram antes não é improbidade. Tá? Aqui, ó, é improbidade só os que foram probidade, só os que foram publicados, foram nomeados depois. Tá bom? Então a letra A diz, ó, não configura improbidade administrativa a contratação por agente político de parentes afins para cargos em comissão ocorrida em data anterior à lei ou a um ato administrativo do respectivo ente federado que a proibisse e a vigência da súmula vinculante. Tá bom? Favorável, pessoal? Então aqui, ó, letra, tudo indica que é a letra A. A B está errada. Por que a B está errada? Porque está dizendo, ó, a nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, ainda que ocorrida antes da publicação, certo? Antes da publicação, constitui um ato de improbidade. E o antes da publicação não é improbidade. Aqui, ó, antes não é improbidade. Por isso que a B está errada. Tá bom? Olha a letra C. Para nomeações de cargo de natureza política, o STF tem afastado a aplicação da súmula número 13, em virtude da natureza intrínseca das atribuições de referidos cargos.
Pessoal, a C é o seguinte, tem exceção à súmula do nepotismo. Quando o cargo, tá? Quando o cargo for um cargo político, um cargo de secretário municipal, por exemplo, são os cargos políticos. A súmula vinculante não atinge. Então, o prefeito, por isso é que os prefeitos nomeiam geralmente as esposas como secretária, uma secretária de assistência social, secretária de saúde. Isso não fere o nepotismo? Não, não fere o nepotismo. Por quê? Porque o cargo ali de secretário é um cargo de natureza política. Então, são as exceções, tá bom? Ele não poderia nomear ela para um cargo técnico, certo? Aí não poderia, porque ela feria o nepotismo. Então, a C... ele vai dizer, ó, para nomeações de cargos de natureza política, o STF tem afastado a aplicação da súmula vinculante 13, em virtude da natureza intrínseca das atribuições de referidos casos. Nesse aspecto, não se tratando de cargos de natureza política, é incabível ao judiciário avaliar o mérito ou as formalidades da nomeação. Beleza? Então, aqui, ó, a letra C... também não está correta, não é isso? Ó. Para nomeações de cargo de natureza política, o STF tem afastado a aplicação da súmula 13, em virtude da natureza intrínseca, né, relacionada das atribuições de referidos casos, nesse aspecto, não se tratando de cargos de natureza política. É incabível, nesse aspecto, em se tratando de cargos de natureza política, é incabível ao judiciário, tá? É incabível ao judiciário, beleza? Avaliar o mérito, as formalidades da questão, certo? Tudo indica aqui, ó, letra C. Mas vamos ver aqui a D e vamos ver se a A está errada. A súmula vinculante 13 proíbe a prática de nepotismo, considerando o limite até o 4º grau. Aqui, ó, está errado, não é o 4º grau, é até o 3º grau e não o 4º. Tá? Então a D está errada, a B está errada e vamos ver aqui a letra A. Tá bom? A letra A vai me dizer onde é que está o erro. Não configura improbidade administrativa a contratação por um agente político de parentes e afins para cargos em comissão, ocorrido em uma data anterior à lei, ou ao ato administrativo do respectivo ente federado que a proibisse, certo? E a vigência da súmula vinculante número 13. Onde é que vai estar o erro? O erro, pessoal, olha, ele vai estar aqui, ó, certo? Então, quando ele diz assim, ó, por agente político de parentes e afins, ou, ó, de parentes e afins, certo? Então, nós temos aqui, ó, ou, perdi aqui, não configura improbidade administrativa a contratação por agente político de parentes e afins para cargos em comissão ocorrida em data anterior à lei, ou a um ato administrativo do respectivo ente federado que a proibisse, certo? Que a proibisse, e a vigência da súmula vinculante número 13. O erro está aqui, ó. Realmente aqui, ó, não é improbidade, certo? Se você tivesse nomeado alguém antes da lei, não seria improbidade. Só que é improbidade um ato administrativo, certo? Que proíba, um ato administrativo que proibisse a vigência da súmula número 13. Ó, que proibisse. Certo? Proibisse o que? Essa nomeação. Beleza isso? Então, se tivesse um ato administrativo que proibisse essa nomeação de parente, isso era uma afronta ao princípio da impessoalidade, ao princípio da moralidade e automaticamente seria, sim, um ato de improbidade administrativa. Então, a A está errado, certo? Nossa resposta, letra C. Beleza, pessoal? Foi isso, ó. Duas questõezinhas difíceis, tá bom? Sustenta.